sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, porque eu estou bem. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Eu me chamo Adriana Maria, este é o meu sinal. Eu vou me autodescrever para vocês. Visto blusa azul, calça jeans. Estou em pé dos estúdios Educa Recife, tenho cor parda, uso óculos, cabelo tamanho médio. E, como sempre falo para vocês, nunca só, sempre acompanhada de pessoas maravilhosas, não é? Nós temos a produção que favorece, não é? A nossa aula, favorece muito, não é? Tenho Jéssica, a nossa intérprete, que torna a nossa aula muito mais acessível. E no chat, que é a nossa ferramenta de interação, eu tenho a professora Viviane, que está ali, né, com a sua delicadeza e simpatia, também contribuindo com conhecimento e interação na nossa aula. Professora Vivi, dá o seu alô aí para os Oi, nossos alunos e professora Adriana. alunas. Olá, sexto ano. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Eu já estou aqui conectada. Eu sou Viviane e esse aqui é o meu sinal. Sejam todos bem-vindos à aula de língua portuguesa. Assim como a professora Adriana, eu vou me autodescrever, tá certo? Eu sou uma mulher negra de cabelos escuros cacheados que hoje estão presos em um coque. Tenho olhos escuros, uso óculos arredondados. Estou sentada atrás de uma mesinha redonda com o computador à minha frente. E hoje eu visto uma blusa verde e um casaco vinho por cima, tá? Então é isso. Se comuniquem com a gente pelo chat. Essa ferramenta aqui vai lhe ajudar a tirar todas as dúvidas que você possa ter durante a aula. E eu e a professora Adriana vamos aqui conversando, né? Isso mesmo, professora Vivi. Estamos aqui, não é? Avançando em conhecimento, recompondo conhecimento e na disciplina de língua portuguesa, como sempre, trabalhamos com gêneros textuais e hoje vamos conhecer um pouco do texto narrativo. Então, o dia começou, essa aula, ela pode ser assistida, não é, pela manhã, à tarde ou até mesmo à noite. Não é? Durante a semana, final de semana, nós temos outra ferramenta que é o canal de YouTube, onde você pode acessar e assistir às aulas de todas as disciplinas e se aperfeiçoar, não é, em qualquer conteúdo, qualquer eixo que você quiser. Então, às vezes você está na aula de língua portuguesa e você diz assim, eu não gosto de escrita, não é? Só que tem outros, né? Lá você encontra aula de leitura, de escrita, análise linguística, e aí tem aquelas aulas que você gosta, não é, mais, aquelas que você gosta menos. Só gostaria de dizer mais uma vez, acolham com carinho, não é? Todos os conteúdos, os que você gosta mais, o que você gosta menos, todos contribuem para o seu crescimento. E o nosso foco aqui, foco objetivo, são sinônimos. O nosso objetivo aqui é contribuir com o seu crescimento, não é? Com o seu avanço no aprendizado. Então vamos lá, vamos lembrar aí os elementos da narrativa que já vimos, não é? No texto teatral, em tantos outros textos que já estudamos aqui. Um dos elementos da narrativa é o personagem, não é? Os personagens de uma narrativa são pessoas que estão presentes na história. Se forem muito importantes, eles são chamados de personagens principais ou protagonistas. Então, eu acho que aí na mente de vocês já permeia assim, outros gêneros, não é? Já começa aí, vocês começam a lembrar aí de peças teatrais. Vocês começam a pensar em fábulas, filmes, não é? Séries. E aí vocês lembram de algum personagem protagonista principal, não é? Protagonista, o personagem principal que você gosta. Então, o personagem, o protagonista, é um elemento, não é? Da narrativa. Já aqueles que surgem na história,
mas não apresentam grandes destaques são os personagens secundários, também chamados de coadjuvantes, não é? São aqueles que estão ali interagindo, mas o papel deles não é o principal. Então, vocês percebem, minha gente, que em todos os cenários narrativos nós temos, não é, protagonistas, não é, personagens principais e personagens secundários. Na nossa vida também não é diferente, não é? Às vezes nós estamos na nossa vida, nós temos que ser o personagem principal, não é? Está ali como personagem principal, mas também devemos nos sentir, sabe? E fazer muito bem o papel do personagem secundário, né? Quando estamos em uma equipe, nós somamos, não é? Nesse cenário, seja ele qual for, seja cenário familiar, seja no cenário, né? Educacional lá na escola, aqui na escola, seja no cenário, né? Nas relações interpessoais com os amigos, né? Seja no cenário, né? No ambiente de trabalho, porque vocês são sexto ano. Mas aí vocês irão crescer e como cidadão, cidadã, devem ter essa percepção, não é? Que desde já, não é? Nós compomos cenários, não é? Na nossa vida. E aí, quando pensamos assim, assimilamos o conteúdo. Então, na sua vida você é protagonista e também personagem secundário, não é? Gostou dessa ideia, Vivi? Tem um adendo que é assim, Sim. além, eu sei que quando a gente pensa em personagem principal ou em personagem de forma geral, a gente pensa em pessoas. Mas Verdade. existem também personagens que não são pessoas e que também são personagens principais. Por exemplo, o Shrek, Pois é, né? Vivi. Que não é uma pessoa, né, professora? É um ogro. Um ogro muito amado por todo mundo. Se você pegar outros personagens, por exemplo, o Nemo, de Procurando Nemo, Sim. também não é uma pessoa, é um peixinho. Peixinho. Então a gente tem personagens principais que não são necessariamente pessoas, mas ele é quem lidera a narrativa, né? É acompanhando ele que a gente vai entender toda a história. Então o personagem principal ele tem essa missão de conduzir a história pra gente, de contar a história pra gente. Né? Vários tipos de personagens. Vários. Pois é, minha gente. Vamos conhecendo o espaço, não é, dessa narrativa. Muito importante, não é? O espaço da narrativa é o local onde se desenvolve. Ele pode ser físico ou psicológico. No primeiro caso, o local onde se passa a história é indicado, seja uma fazenda, uma cidade, uma praia, etc. Né? São classificados em espaços fechados, casa, quarto, hospital, não é? Aberto, locais abertos, como uma praça, não é? Na cidade, não é? Um ambiente ali, um espaço público que é para apresentações também pode ocorrer. Então, outro espaço importante, não é? Que já o espaço psicológico, né? Que é o espaço interior de um personagem. Ou seja, não há um espaço físico que seja revelado. Portanto, nesse caso, a história é narrada num fluxo de pensamentos e sentimentos. Então, vocês percebem aí, eu falei anteriormente do espaço físico e aí agora vem o espaço psicológico, não é? O interior desse personagem, que é importante. O tempo, minha gente, também é um elemento da narrativa, não é? Toda narração tem um tempo que determina o período em que a história se passa. Ele pode ser cronológico, quando segue uma ordem dos acontecimentos, ou psicológico, que não segue uma linearidade dos fatos, sendo, vou ler novamente essa palavra, linearidade, minha gente. Pois é. Dos fatos, sendo um tempo interior que ocorre na mente dos personagens. Nesse último caso, ele mistura passado, presente e futuro seguindo, portanto, o fluxo do pensamento dos envolvidos na trama. Note que as expressões de tempo utilizadas indicam essa marcação. Por exemplo,
hoje, no dia seguinte, na semana passada, naquele ano e etc. Então, vocês percebem que essas expressões, não é? Hoje, no dia seguinte, na semana passada, naquele ano, está indicando o tempo, não é? Em que houve aquele acontecimento que está sendo narrado. Então, o enredo também, outro elemento da narrativa, é importante. O enredo é também chamado de trama, que abrange o início, desenvolvimento, o clímax e o desfecho da narração, não é? Então, mais um elemento da narrativa sendo apresentado. E agora vem o outro, que é o conflito, não é? Nem sempre, vou mudar a estrutura, nem sempre as narrativas são de tranquilidade, de paz. Tem narrativas Quase assim, nunca. Quase nunca, né, professora Porque Vivi? se não tiver conflito, não tem história. Não tem história. E tem aquelas pessoas que só gostam de narração com conflitos. Causa porque, aquela assim, adrenalina nem mais gostosa. sempre o conflito narrativo ele vai ser necessariamente um barraco. Barraco, né? que é aquela grande cena em que tudo se revela, né? E há uma grande briga. Não necessariamente o conflito é uma briga. Às vezes é uma indecisão. Pois é. Principalmente quando é dentro desse espaço psicológico. Então, eu preciso decidir entre ir morar fora ou voltar para casa dos meus pais. Então, esse conflito é dentro da personagem. Sim. E aí ele precisa tomar essa decisão. Então, nem sempre vai ser necessariamente uma briga, tá certo? Eu sei que a gente pensa em briga quando escuta a palavra conflito, né? E em muitas narrativas haverá sim um conflito, né? Então, eu e a Adriana batalhamos pelo nosso reinado. Né? Então pode ser que haja um conflito, Sim. Pode ser que haja Duas uma guerra. princesas. Duas princesas. Pode ser que haja uma guerra e pode ser que não haja também. Numa Sim. conversa se resolva o conflito, né? Pois é. Isso aí, professora Vivi. Então, conflito é a parte da narrativa que promove o choque da linearidade da ação de narrar e permite que os personagens assumam a condução do enredo a partir de suas ações. Então, minha gente, aí é necessário, não é? Prestar atenção que esse espaço físico e esse espaço psicológico, não é? Onde esse personagem vivencia todo esse momento que foi falado pela professora Viviane Santos. Então, clímax, né? Momento, elemento da narrativa, muito legal, né? Todos nós gostamos desse momento. Né? O clímax é o ponto enigmático do texto, não é? Que provoca a suspensão, a curiosidade do leitor, não é? Seja uma peça teatral, seja um livro, não é? Você fica ali naquele suspense, e aí você, de repente, quando você está lendo, não é? Que vira a página, aí você percebe, né? O que realmente, qual foi a decisão, o que realmente aconteceu, né? O desenvolvimento ali depois do conflito, não é? O ponto máximo, o clímax é aquele ponto máximo da história, não é? É o momento da verdade, né? Da verdade. Em que a gente descobre quem matou quem roubou quem traiu quem. Então, é onde todos os mistérios caem por terra, né? É onde tudo se explica. E aí vem o desfecho, não é? Que é a consequência, né? Uma consequência da desordem. O desfecho é uma consequência da desordem que provocada, falta aqui o DA. Provocada pelo conflito, produzido a partir das ações dos personagens. E aqui, minha gente, eu chamo a atenção, 6º ano, tudo que você lê, não é? Leia prestando atenção, observando se falta alguma letrinha, alguma palavra, isso é importante, não é? Então, há erro de digitação no livro, na atividade, no conteúdo, às vezes falta lá uma letrinha. E aí a gente identifica, não é? Então, isso aí é o exercício da leitura, isso faz bem, tá? Então, leia, escreva, reescreva. Sempre falo isso, né? Vocês já estão cansados de ouvir. Mas vamos seguindo. Tipos de narradores. Vamos ver esses tipos de narradores? Esse vídeo aqui, não é? Mostra um narrador, não é? Que está aí narrando numa rádio, em
programa, um podcast, pode ser também, não é, professora Vivi? Um audiolivro. Isso. No que diz respeito à apresentação, o narrador situa o leitor naquele universo novo e, na maioria das vezes, ficcional. São apresentados os personagens, as circunstâncias da história e sua ação principal. E o narrador personagem, não é? O narrador personagem participa da história como um personagem da trama. Ele pode ser o personagem principal ou mesmo um secundário. Portanto, se o texto tiver esse tipo de narrador, a história será narrada em primeira pessoa do singular, eu, não é? Ou do plural, nós. O narrador observador. O próprio nome já indica, não é? Que esse tipo de narrador conhece a história de modo que observa os relatos, os fatos, não é? Porém, diferente do narrador personagem, o narrador observador não participa da história. Esse tipo de narração é feito na terceira pessoa do singular, não é? Ele, ela, ou no plural, não é? Eles, elas. Então, é esse narrador que fica ali observando, não é? Isso. E narrando o desenrolar, né, dessa trama, dessa história. E é muito fácil reconhecer isso no discurso, né? Sim. Por exemplo, se a professora Adriana é a nossa princesa aqui protagonista, que tem um Eita reino para lá. conquistar, ela tá fazendo a historinha dela e eu tô narrando a história, mas eu não participo da história. Então eu sou esse narrador observador e eu e Jéssica ficamos aqui só observando a Adriana fazer as aventuras dela. Mas se eu estiver dentro da cena, né, batalhando com a Adriana, ou conversando com a Adriana, ou interagindo com ela, eu passo a ser personagem. Então, se eu estou contando a história ao mesmo tempo e interagindo com outras personagens, eu sou uma narradora personagem. Tá certo? Então, vocês percebem aí, não é, minha gente? A responsabilidade de ser protagonista? Pois é, sejam protagonistas da vida de vocês. Vamos seguindo. O narrador onisciente. Quem é, como age esse narrador onisciente, não é? O narrador onisciente é aquele que conhece toda a história. Diferente do narrador observador, não é? Que já falamos aqui, que conta os fatos por sua ótica, não é? Que é como ele está vendo. Esse sabe tudo sobre os outros personagens, inclusive seus pensamentos e ideias. Nesse caso, a história pode surgir narrada em primeira pessoa ou terceira pessoa. É uma observação aqui que eu coloquei, não é? É importante frisar que a voz do texto não representa a voz do autor do texto. Pois é, minha gente, já falamos sobre isso, não é? Estamos recompondo. Então, tipos de discurso narrativo, não é? O discurso direto. No discurso direto, a própria personagem fala, não é? Já no discurso indireto, o narrador interfere na fala da personagem. Em outras palavras, é narrado em terceira pessoa, uma vez que não aparece a fala da personagem. No discurso indireto livre, não é? A intervenção do narrador e das falas dos personagens. Nesse caso, funde-se o discurso direto com o indireto. Então, o discurso direto, não é? Aí nós temos uma sala de aula, não é? Infantil, onde tem uma educadora aí contando, organizando sua sala, contando algo para as crianças, não é? O narrador dá uma pausa na narração e passa a citar, não é, fielmente a fala do personagem, não é, contando a historinha lá para as crianças. Tem que falar com a entonação, sim, com aquele jeito, não é, daquele personagem da historinha infantil. Isso é muito importante. O objetivo desse tipo de discurso é transmitir autenticidade e espontaneidade. Assim, o narrador se distancia do discurso, não se responsabilizando pelo que é dito, não é? Então, quando ele fala com espontaneidade, não é? Ele está ali, não é?
colocando as emoções, né, daquele personagem. Pode ser também utilizado por questões de humildade, para não falar algo que não foi dito, não é, por um estudioso. Aí, essa dimensão aí já foge do sexto ano, né? Vai para uma dimensão de responsabilidade, não é, dentro daquilo que foi apresentado, por exemplo, como se fosse de sua própria autoria. Essa importância também deve ser para o sexto ano, né? Quando a gente escreve algo, a gente deve falar, não é? Se a gente escreve, a gente fala, não é? Que foi a professora Adriana escreveu isso. Se eu não escrevi, não é? Não fiz aquele texto, eu devo falar, não é? Foi a professora Viviane que produziu esse texto. Essa autoria é da professora Viviane, não da professora Adriana. Exemplos de discurso direto, não é? Os formados repetiam, não é? Prometo cumprir meus deveres e respeitar meus semelhantes com firmeza e honestidade. Não é? O réu afirmou, sou inocente. Querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. Alô, quem fala? Bom dia. Com quem quer falar? Respondeu com tom de simpatia. Então, vocês percebem aí a estrutura de um discurso direto, não é? Que usamos no dia a dia. Discurso indireto. No discurso indireto, o narrador da história interfere na fala do personagem, preferindo suas palavras. Aqui não encontramos as próprias palavras da personagem. Não é? As características aqui do discurso indireto. O discurso é narrado em terceira pessoa, como já falei. Algumas vezes são utilizados verbos de elocução, não é? Por exemplo, falar, responder, perguntar, indagar, declarar, exclamar. Contudo, não há utilização do travessão, pois geralmente as orações são subordinadas, ou seja, depende de outras orações, o que pode ser marcado através da conjunção que, não é? Verbo, mas que. Nós temos aqui alguns exemplos, não é? Do discurso indireto, não é? Os formados repetiam, vejam que a estrutura é diferente, não é? Daquele que eu apresentei para vocês. Os formados repetiam que iriam cumprir seus deveres e respeitar seus semelhantes com firmeza e honestidade. O réu afirmou que era inocente. Querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. Cumprimentou e perguntou quem estava falando. Do outro lado, alguém respondeu ao cumprimento e perguntou com tom de simpatia com quem a pessoa queria falar. Então, vamos revisar os elementos da narração? Então, tem aqui um pente, não é? Para a gente revisar. Personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. Esses são os elementos da narração. Agora, tem uma atividade para vocês, não é? Agora é com vocês. Escreva um texto narrativo sobre algo vivenciado por você e sua família, né? Que foi legal e inesquecível, tá bom? Então, eu gostaria de lembrar aqui, não é? Para vocês, não é? Os fatos narrados muitas vezes serão lembrados no futuro. Então, eu não sei se vocês têm histórias que alguém já narrou para você, não é? Alguém da sua família, ou até mesmo vizinhos, não é? Tios que são da família, tias. Então, é interessante ouvir narrações, mas é importante também a gente se colocar nesse papel, não é, professora Viviane, de ser narrador, narradora. Demais. Não é? Para pessoas da nossa idade, mas também para as crianças, não é? Há adolescentes que às vezes estão ao nosso redor e querem ouvir, né? Crianças e adolescentes. É interessante fazer esse trabalho de escuta, não é? E também fazer esse trabalho de ser narrador, não é? Isso. E muitas vezes nós não estamos, não é, querendo ouvir, não é? Ouvir histórias, aprender histórias e passar essas histórias para outras gerações. Então é muito importante, minha gente. Espero que vocês, né, tenham aprendido sobre esses elementos da narrativa e sejam narradores, sejam eles
onisciente, não é? Aquele que não está ali presente, não é? Só transmite com a voz, seja aquele narrador, observador que observa, não é? A narrativa, o desenrolar dos fatos. Então é importante, não é? Seja um protagonista da sua vida. Professora Vivi, vamos nos despedir? É isso, narre a sua própria história, né? Porque senão vão narrar por você, viu? E aí pode ser não tão legal, né? É isso, sexto ano. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa lá nos comentários do YouTube. Um cheiro e até a próxima. Isso, professora Vivi. Temos gratidão, não é? Por ter Jéssica aqui, tornando a nossa aula acessível. Nossa aula chega ao fim, sexto ano. Desejamos que vocês estejam sempre bem e até a próxima. Vamos nos encontrar em breve.